bom humor e descontração do apresentador mais feliz e carismático da Bahia. Programa Festa e Forró só podia ser aqui na sua Rádio Joia, do jeito que você gosta. Aedes aegypti, combata esse mosquito. Inspecione semanalmente a sua propriedade e os arredores. Verifique ocos em troncos de árvores e cavidades em pedras e plantas, como por exemplo as bromélias, que acumulam água em suas folhas. Estes são criadouros naturais do mosquito que transmite a dengue, a chikungunya e o zika vírus. Tampe os ocos ou cavidades com areia ou cimento. Nas bromélias, jogue um jato forte de água para retirar as larvas e não deixe água acumulada em suas folhas. Essa é uma colaboração da Embrapa na campanha do combate ao Aedes aegypti. Rádio Joia, do jeito que você gosta. Quanto mais o povo fala, ela rebola. Alô, galera! Dia 3 de junho vai rolar a segunda edição do Arraiado Sela no Van Gogh Bar na Barra, às 3 da tarde. Você não pode perder. Se ligue nas atrações. Alisson Barros e Sela 4. Empina a rabeta, empina a rabeta, empina a rabeta, empina. Eita coisa boa! Forró estica canela. Tudo rodando e eu nem tô ligando. Participações de Erickson, da Patrulha do Samba, e Lázaro Bigode, da banda Só Nós no Pagode. Não fique fora dessa. Arraiado Sela, dia 3 de junho, às 3 da tarde, no Van Gogh Bar na Barra. Camisas limitadas. Informações 993227003. Apoio Rádio Joia. Dicas para o consumidor. Está com problemas com a operadora de telefone, celular ou internet? Se você já procurou a empresa, mas ela ainda não resolveu a situação, a Anatel pode te ajudar. Basta abrir uma reclamação na Anatel. Fazer isso é muito fácil. Antes de tudo, você deve ter em mãos o número do protocolo que a prestadora forneceu quando você foi atendido lá. Depois, acesse www.anatel.gov.br/consumidor e clique em Registrar Reclamação ou baixe o aplicativo Anatel Consumidor no seu celular. Se preferir, você também pode ligar para a nossa central telefônica no número 1331. Depois de registrada, a sua reclamação é encaminhada para a própria prestadora, que deve te dar uma resposta em até 5 dias úteis. Quer saber mais? Acompanhe o nosso trabalho em facebook.com/anatel.oficial. Rádio Joia, do jeito que você gosta. Sabe aquelas perguntas sobre aquele assunto? Aquilo que todo mundo gosta, ou finge que gosta, ou nem sabe se gosta. Agora está tudo jóia, pois toda quinta, das 20 às 22, iremos ter esse assunto na ponta da língua. Comigo, Aline Souza, um programa interativo com conteúdo ousado, abordado de forma lúdica e divertida. Aguardamos vocês. Venha apimentar suas noites de quinta, na ponta da língua. A sexualidade levada a sério e com conteúdo. Rádio Joia, do jeito que você gosta. 10 e 18. 987947226 é o WhatsApp da sua Joia. A Rádio Joia apresenta Conexão Conhecimento, com o professor Martinez. Bom dia, senhores ouvintes, senhoras ouvintes. É um prazer estar aqui com todos os senhores e senhoras, agradecendo a Rádio Joia, que está dentro da UGT, União Geral dos Trabalhadores, agradecendo a Magno Lavigne, nosso presidente, agradecendo a Coscoba, o nosso produtor. Enfim, a Rádio Joia hoje conta com mais um programa Conexão Conhecimento. Hoje tivemos algumas dificuldades e o horário passou um pouquinho devido à greve, mas vamos manter a nossa programação normal, certo? É muito importante hoje que a gente venha a falar, a debater nesse programa durante esse minuto, essa hora, uma hora é praticamente um minuto, de estudos e pesquisas sobre a questão conexão conhecimento. O que vem a ser o nosso conhecimento? Que importância tem o conhecimento para a vida de cada um dos cidadãos? Você
que está nos ouvindo, o senhor e a senhora que está nos ouvindo, podem realmente perceber como é importante ter conhecimento. Conhecimento, cultura é saber. Saber é se livrar da ignorância, se livrar das trevas, se livrar de ser manipulado. Conhecimento é saber. Estamos aqui com uma associação de policiais militares, já com convênio, gostaria de deixar registrado isso aqui, o convênio com o Centro Doutrinário de Consciência Cósmica e com o nosso Centro de Consciência Cósmica para o atendimento psicanalítico, o atendimento terapêutico dentro das constelações familiares que nós vamos fazer para os policiais militares, certo? E também aqui agradecer a Estação da Consciência que está conosco. São 2 clínicas que estão conosco no sentido de clínicas sociais para atender o policial militar. O policial militar, ele é aquela parte que sofre bastante no dia a dia da sociedade com as pressões e com os conflitos de ter uma ordem de cumprir determinada missão, determinada ação, determinado comportamento, e do outro lado ele mesmo é contra aquele comportamento. Então nós estamos vivendo aqui uma situação que gera um conflito, além do estresse, da ansiedade, e no final, conversávamos ontem com alguns policiais militares da reserva, nós temos então, no final, que o policial acaba indo para a reserva, e na reserva, quando ele entra na reserva, cai em depressão, passa a ter doenças psicossomáticas e por aí lá vai. Então esse trabalho terapêutico é um trabalho excepcional, um trabalho excelente, que nós temos que continuar fazendo esse trabalho. É muito importante que a gente faça esse trabalho para que a gente possa realmente sentir que a gente pode modificar, pode ter uma polícia, um policial mais equilibrado, mais tranquilo, mais saudável nas ruas. Esse policial saudável nas ruas, ele é um benefício para a sociedade. Então essa clínica social, a Estação da Consciência e o Centro Doutrinário de Consciência Cósmica, ele vai trazer para todos nós essa modificação. Nós precisamos de um policial com saúde mental. E o que leva o policial militar a não ter saúde mental? É muito simples. O que leva o policial militar a não ter saúde mental é uma questão laborativa, uma questão do seu trabalho. O seu trabalho traz à tona as demandas dos transtornos mentais, dos transtornos do dia a dia. Enfim, esse policial passa a ser um policial que passa a ter esses problemas, esses transtornos, pelo estresse, pela ansiedade, pelas dificuldades econômicas, financeiras e pelo próprio trabalho mesmo. O trabalho em si ele é um trabalho estressante. É uma falta de saúde mental que é oriunda uma falta de saúde mental que é oriunda do sistema laborativo, do sistema de trabalho. Então é preciso que possamos ter essa compreensão e oferecer o que nós estamos oferecendo, essa questão das terapias, as terapias das constelações familiares, que são muito importantes, a psicanálise, as grupos-terapias, o grupo de acolhimento, para que o policial possa se sentir melhor, possa ter o seu momento a sua válvula de escape, o seu reequilíbrio, porque a função em si ela é desgastante. E esse desgaste precisa ser revisto para que ele volte à sociedade, volte ao trabalho melhor. Falando aqui, nós estávamos debatendo a questão do recalque. É muito importante que a gente possa estudar a questão do recalque com profundidade. O que é em psicanálise o recalque? É muito importante que a gente estude o recalque e que a gente possa saber o que é o recalque. Eu vou fazer uma explanação bem simples para que a gente possa ter conhecimento sobre a matéria. Quando a gente fala em recalque, a gente está falando que nós temos um inconsciente, certo? Seja o inconsciente de Freud, que é um inconsciente pessoal, seja o inconsciente de Jung, que é um inconsciente pessoal e coletivo, e a nossa consciência ela é muito estreita. Poucas coisas são captadas pela nossa consciência. Ou seja, os estímulos externos que chegam aos nossos 5 sentidos, poucos deles são captados pela nossa consciência. A grande maioria vai para o inconsciente. E os que são captados pela nossa consciência, aqueles que são captados pela nossa consciência, muitos deles captados pela nossa consciência, são desprazerosos, são não compensadores, são punitivos.
E a partir deste momento em que ele gera uma punição, em que ele é punitivo, em que ele é de punição ou desprazeroso, o que ocorre? Ocorre que a consciência, o ego, transfere ele leva ele para o inconsciente. O inconsciente é como se fosse um mar, um oceano. E dentro desse oceano você vai para o fundo. E lá começam a acumular uma espécie de lixo, de sujeira que nós temos. Esta forma de lixo, de sujeira, ela vai ser passando, como se você colocasse tijolo, depois você colocasse areia, depois você colocasse madeira, e evidentemente que a maré, estou fazendo uma linguagem analógica, de analogia, a maré vai levando essa sujeira uma por cima da outra, uma por cima da outra, e aquilo se torna algo que você não pode nem reconhecer o que é aquilo. Essa sujeira, se você chegar com um cimento e sedimentar lá, você termina o recalque. Mas como você não sedimenta isso volta em alguns momentos por conta da maré. Estou fazendo uma analogia com o oceano, né? O mar. Você volta, então essa sujeira volta à tona. Quando ela volta à tona, há necessidade de você ou combatê-la, ou conflitá-la, ou novamente sucumbi-la, reprimi-la. Isso nós chamamos o recalque. Então o recalque em psicanálise, ele é feito de uma forma que, quando ele volta, aí é o que nós chamamos o recalque. Nós estamos debatendo sobre a questão do recalque no inconsciente coletivo. E é muito importante, porque aí eu gosto muito da linha de Carl Gustav Jung, e Jung trabalha com o recalque dentro do inconsciente coletivo. E dentro do inconsciente coletivo, esse recalque que nós estamos falando, ele vai até o nosso inconsciente, não por nossas experiências, ou melhor, ele chega ao nosso inconsciente por experiências passadas. Inclusive, até eu me arvoro a interpretar assim, por traumas, conflitos do passado, do próprio povo. O próprio povo tem os seus recalques. O povo brasileiro tem os seus recalques. O povo brasileiro tem sim os seus recalques, pelo sofrimento que nós passamos. Nossa história de povo brasileiro também é uma história de sofrimento. Lógico que quando você compara o sofrimento do povo brasileiro com o sofrimento do povo judeu, acredito que o sofrimento do povo judeu tenha sido muito maior. Mas o nosso povo brasileiro tem seus recalques. Como tem o povo espanhol, a oriundo daquelas guerras, né, terríveis que fizeram. E aí a gente não pode... Na natureza tudo tem uma razão de ser. E a guerra, por mais nefasta que seja, por mais prejudicial que seja, ela fez um país desenvolvido, né, como o velho continente europeu, Espanha, Portugal, etc., se tornaram países desenvolvidos e sérios. Não sei se o nosso país consegue passar por todas essas situações, e aí lembrando do inconsciente coletivo, se a gente consegue ter esses recalques, né? E se nós podemos trabalhar, nós podemos nos harmonizar diante disso aí. Então, é importantíssimo que a gente entenda que todo um povo tem os seus recalques, porque todos os povos têm o seu sofrimento. Nosso povo sofreu, por exemplo, o povo brasileiro é formado de diversas etnias e diversas raças. Essas raças e etnias, esse conjunto de etnias e raças, existem pessoas que sofreram bastante, certo? E esse sofrimento forma o recalque. Esse recalque vem à tona quando situações, por exemplo, de associação de ideias, situações semelhantes, vêm à tona na nossa consciência. A partir daí, quando as situações idênticas vêm à tona, essas situações, quando elas vêm à tona, situações idênticas, aí você pode surgir, você pode pincelar este recalque. Então, quando você tem isso, é preciso que você saiba trabalhar. O povo brasileiro, que é um povo também sofrido, precisa também saber trabalhar essa questão do inconsciente nessa direção.
Lógico, existe uma influência hoje midiática, existe uma influência, digamos assim, influência de outros, de internet, de redes sociais, mas uma movimentação, uma parte dela é também oriunda deste inconsciente coletivo. Nós estamos conectados uns aos outros, nós não podemos viver sozinhos, estamos conectados uns aos outros. E essa conexão faz com que a gente tenha essa questão do inconsciente coletivo. Aí outra questão que nós estávamos discutindo é uma questão também sobre a questão da cultura, do povo culto. O povo culto, ele existe em todo mundo. Todo mundo tem, em todos os países do mundo tem povos cultos. O Brasil tem uma parcela da população que tem grande cultura, que é um povo culto. Outra parcela não tem, evidentemente. Aí vamos falar de cultura, não vamos ligar a cultura a um ensinamento dentro das universidades, um ensinamento formal. Vamos falar de cultura como conhecimento e percepção da senso-realidade de forma refinada. Conhecimento e percepção da senso-realidade de forma refinada, certo? Então é a questão de cultura. Outra questão também que a gente discute, está no inconsciente coletivo nosso, por exemplo, nós temos na Europa, na Espanha e agora na Bélgica recentemente, nós temos uma questão grave, que é o terrorismo, é o Estado Islâmico, agora surgindo com mais frequência os lobos solitários, aqueles que fazem pequenos ataques, seja jogando o carro contra a população, seja esfaqueando. Isso é um problema de saúde mental. Quem sabe se isso aí não está dentro de um recalque, dentro de uma posição do inconsciente coletivo. Porque o próprio nativo está fazendo isso por conta de acreditar em religiões, etc, etc. Você pode acreditar em todas as religiões, mas nenhuma religião permite que você tenha a violência. Isso não existe. Então, por esse ponto que a gente está estudando, a gente vê que se existe o Estado Islâmico, se existe, por exemplo, na Espanha, esses ataques, que é uma falta de saúde mental também, que pode ser um recalque, no Brasil nós estamos numa situação que não sei se seria melhor ou pior, fico em dúvida. Vamos analisar juntos aqui. Nós temos assaltos todo dia, violência todo dia. Você não pode sair à noite, você não pode pegar um metrô à noite. Diferentemente, por exemplo, de um país como a Espanha que pode pegar. Evidentemente, com o risco de um atentado, mas o que seja, nós estamos vivendo essa situação. A situação de que a violência aqui é maior, certo? E que nós temos, por exemplo, na Espanha, por exemplo, bem especificamente, um povo muito culto, uma parcela da população. No Brasil também. Temos outra parcela? Não. Enfim, isso é uma variável. Os países da Escandinávia, por exemplo, tem um processo talvez mais evolutivo. E aí a gente pergunta, por que alguns países evoluem mais na questão da cultura, na questão da democracia, né? Isso nós podemos remeter também ao inconsciente coletivo. Mas nada que possa diferenciar a gente brasileiro deles, porque eles têm muito mais anos, muito mais tempo de história, muito mais tempo de vida do que a gente. Então, e nem, por exemplo, posso diferenciar na Europa, embora existam diferenças, mas se trata do velho continente. Então, por exemplo, a Espanha tem uma questão cultural forte, tem uma questão democrática forte, mesmo, por exemplo, com o rei, com a questão do rei, o rei Juan Carlos. Eu aqui não estou defendendo a monarquia, até porque não sou muito simpatizante da monarquia. Mas a monarquia faz parte do nosso assunto, porque nós vamos falar de inconsciente coletivo. E às vezes as pessoas falam coisas e se acham extremamente, vamos imaginar, extremamente cultas, mas não são, porque não vão à profundidade do assunto. É preciso, no programa Conexão Conhecimento, que a gente possa discutir, debater, trazer conhecimento para o senhor e para a senhora. Por exemplo, o rei Juan Carlos, e aqui eu não sou adepto, nem gosto muito da monarquia, mas a monarquia ela está no inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo dos povos do mundo tinha uma necessidade de encontrar uma pessoa que fosse superior a eles, na mente deles, na imaginação deles, no imaginário coletivo deles, e que essa pessoa fosse uma voz que unisse a nação.
essa pessoa no imaginário coletivo, uma pessoa que tivesse no imaginário coletivo, dentro desse imaginário coletivo superior a eles, com dotes, com qualidade superior à do povo, isso em todas as nações do mundo, essa pessoa poderia falar pela nação, poderia acalmar a nação. E aí, sem aqui fazer defesa à monarquia, mas, até porque, volto a dizer-lhes que eu não sou simpatizante, mas o rei Juan Carlos, em uma época de crise na Espanha, crise institucional, ele fez o papel de, evidentemente, chefe de Estado, ele fez o papel de moderador. Ele moderou. A palavra dele, o sentar com ele, os pactos que ele firmou, moderaram uma crise institucional espanhola. Então notem aí a importância, e se a gente tem pontos negativos na realeza, a gente tem pontos também positivos, como tudo na vida, né? Pontos negativos, pontos negativos e pontos positivos. Vantagens e desvantagens. Embora eu acho que o povo precisa evoluir para não precisar de reis nem rainhas, lógico. Então este foi o papel na Espanha. Agora, imitar este rei, imitar o rei da Inglaterra, sim, porque como a Inglaterra foi muito tempo um país, é questão cultural, questão de debater cultura, certo? E às vezes a gente fala muita coisa que a gente não tem domínio, profundidade sobre matéria. Então, e é preciso que a gente esteja no sentido real das coisas. A Inglaterra, por muito tempo, ela foi um país que simplesmente esse país, a Inglaterra, era o maior do mundo. Então a realeza, por ser um país maior do mundo economicamente, de domínio, etc., naquela época, por ser um país nesta situação, a sua realeza era o máximo. E todas as outras realezas queriam estar naquele patamar. Então por aí não vejo nada demais. Então, dentro dessa linha, a gente nota que o inconsciente coletivo, ele é muito importante. É muito importante para a nossa vida, para a nossa relação com as pessoas, certo? E para a nossa relação como nação. O inconsciente coletivo, ele está firme, ele está forte, ele está enraizado dentro de nós. Nós nos movimentamos de acordo com o inconsciente coletivo. Nós temos essa movimentação pelo inconsciente coletivo. E Jung, Carl Gustav Jung, falava uma coisa interessante, que seria a teoria dos complexos, certo? Porque surgiu essa teoria com Jung a partir da experiência de Jung com o teste de associações de palavras. Nesse teste, o indivíduo deveria responder as primeiras palavras que lhe vinham à mente quando ouvisse determinada palavra estímulo. Por exemplo, ao aplicador falar a palavra casa, o indivíduo deveria dizer a primeira palavra que ele associasse a casa, e assim por diante. Nessas aplicações, Jung, em 1900, no texto interpretado, né, em 1995, percebeu que em algumas palavras estímulo, o indivíduo demorava longo tempo para responder. Em outros casos, alguns, nem conseguia fazer associações. E noutros, mais frequentes, uma associação era feita quase que imediatamente. Isso ocorria muitas vezes sem que o indivíduo percebesse ou soubesse explicar o motivo da demora da resposta. Devido a essas diferenças, Jung começa a investigar quais elementos ou conteúdos podem estar envolvidos com essas reações tão adversas no mesmo indivíduo. Jung chega à conclusão de que palavras nas quais o indivíduo demora ou não estabelece associação pode estar associada a uma situação conflituosa para o indivíduo. Um conflito, ou seja, ser ou não ser, estar ou não estar, certo? O conflito é uma dualidade. Eu tenho uma dualidade, é dual. E nesse momento dual, eu gero conflito. Para o indivíduo, portanto, seria evitada por parte do ego. O ego é o que nos governa. O inconsciente, nós não temos consciência. O ego é o governador de nossas vidas. Nós estamos sendo governados pelo ego. Então, para que se pensasse naquele determinado momento. Então, aquele momento ele poderia ter o que nós hoje, já fazendo uma abordagem multidimensional, podemos falar na PNL, Programação Neurolinguística, em que nós estamos dizendo que existem 3 fatores que podem
alterar a nossa senso-percepção dos nossos estímulos. E aí linkando com os complexos. A generalização, certo? A distorção e a omissão. Generalização, a distorção e a omissão. Na forma de generalizar, eu generalizo tudo. Por exemplo, eu falo em um militar. E eu então faço uma generalização. Aquele militar é igual ao militar de 64. Só uma hipótese. É igual, hipótese é uma coisa que não é, a gente faz de conta que é para ver como seria. É igual ao de 64. Vai fazer a mesma coisa. Quando na realidade não é. Cada pessoa é uma pessoa singular. Embora possa pertencer a uma categoria, a uma classe, esta pessoa ela é diferenciada daquela classe. Ela pode até pensar pelo imaginário coletivo da classe como a classe pensa, mas ela pode se diferenciar de pensamento, de postura, de comportamento. Então nunca vamos generalizar, certinho? Outro ponto é a distorção. Então, primeiro ponto que a nossa mente, o nosso ego procura trabalhar é quando ele para e diz assim, bom, aqui eu estou na seguinte situação. Eu quero generalizar. Então eu vi a palavra casa, eu vou me lembrar da casa da minha infância, da casa da minha avó, da minha casa, da casa do meu vizinho, enfim, alguma informação que tenha uma forma de generalizar. Mas será que aquela casa que está sendo colocada no papel para você ler é a mesma casa que você está pensando? Ou você está generalizando? Não, pode ser que você esteja generalizando. A segunda posição é a distorção. Nós tendemos a distorcer as coisas. Por quê? Porque o ego, vamos a Skinner, o ego quer, fazendo abordagens aqui multidimensionais. Em Skinner, o ego quer, o ser humano quer recompensa. Ele não quer punição. Em Freud, ele quer prazer, não quer desprazer. Então, toda vez que você tem uma situação prazerosa ou de recompensa, você quer continuar tendo e ampliar essa situação. Toda vez que você tem uma situação de desprazer ou de punição, você tende a reduzir aquele comportamento. Ou então, você pode utilizar a fuga e a esquiva. E você pode utilizar a fuga e esquiva através da distorção. Você distorce aquela realidade porque ela é muito dura para você aceitar. Você não quer aceitar aquela realidade. Então você distorce. Então, psicanaliticamente, você distorce aquela realidade. É a distorção. E a vê, a sente, e aí os sentidos sinestésicos também, no sentido de que esse sentido sinestésico, essa questão da visão, essa questão da audição, ela passa a ser totalmente distorcida. A terceira opção é a omissão. Como você não consegue generalizar nem distorcer, eu não vou querer saber disso. Eu não seleciono mais isso, eu excluo isso. E como é que você pode utilizar a distorção pensando aqui no nosso inconsciente que a gente está trabalhando aqui? Você vai levar essa mensagem para o inconsciente, para o fundo do mar. E aí ela não vai ficar bem presa lá, vai se misturar com outras e vai voltar novamente no ciclo vicioso, numa associação de ideias. Percebam como no funcionamento da nossa mente ele é muito peculiar. E como isso tem a ver muito com as nossas questões, terapias, constelação familiar e sistêmicas, e com a questão da psicanálise, principalmente a junguiana, isso tem a ver com o inconsciente coletivo. Neste inconsciente coletivo, nós podemos nos reportar a uma situação do nosso povo, da nossa raça, da nossa etnia. E o povo brasileiro é um povo diversificado em raça, etnia, culturas, conceitos, etc., valores, etc. Assim como é o povo europeu, como é o povo português, como é o povo espanhol, e assim por diante. Então essa questão da inconsciência coletiva, ela é muito importante, mas muito importante mesmo você ter a questão do conhecimento da inconsciência coletiva. Vamos continuar na questão do complexo. Então, dessa forma, ele admitia que a consciência era perturbada por esses estímulos verbais e que havia fatores inconscientes envolvidos.
Seus vários estudos comprovaram essa teoria, culminando nas suas obras completas de estudos experimentais. E ele passou a descrever como se tivesse uma organização, a ideia de complexo. Todavia, Jung chega a essas conclusões, ele percebe que não há necessidade de continuar com o teste de associação, haja vista que ele adquire conhecimento suficiente sobre os conteúdos geradores dos complexos no indivíduo. Então, o complexo, ele significaria um conjunto de sensações, sentimentos, percepções, tudo que você tem que ficou marcado, que houve alguma marca muito forte, certo? A visão, a audição, a percepção sinestésica, o toque, qualquer coisa que marcou você muito forte. Isso gera o complexo. Esse complexo, novamente, ele é guardado no inconsciente. E ele fica preservado, porque ele entra como se fosse numa bolha. E ele volta à tona. Volta à tona, ele toma conta de você. Ele é uma força comportamental mais forte do que você. E por ser uma força comportamental mais forte que você, ele toma conta de você e assume uma nova personalidade. Aí a gente pergunta, gente, eu não conhecia aí, Coscoba, eu não conhecia aquela pessoa, ela se transformou. Será que veio alguma coisa de outra? Eu tenho o maior respeito a todas as religiões aqui, eu gosto muito do espiritismo, gosto muito do catolicismo, gosto muito do evangelho, eu não estou extremamente numa linha muito ecumênica, né? Não tenho nada contra ninguém. Mas será que isso veio de outro mundo, de espírito, lá o que foi, que a pessoa se transformou? Não. Aquilo ali estava dentro da pessoa. Era um conjunto de coisas, sensações, sentimentos que ele ficou marcado, seja positivamente, seja negativamente. E isso vem à tona, principalmente negativamente. Isso vem à tona quando vem a associação de ideias. Então a pessoa vem à tona com aquela situação toda, certo? Então esses complexos, eles podem existir, na minha opinião, dentro de um inconsciente coletivo de um povo. Por exemplo, o povo brasileiro tem seus complexos. Né? Complexo não no sentido da palavra, tradução literal do português, como se fosse um complexo de, digamos assim, dele estar atrelado a alguns valores, mas a valores deles, especificamente dele, sofrimento dele, como teve o povo espanhol, como teve o povo português, como teve o povo americano, como teve o povo judeu, como teve o povo alemão, enfim, como tiveram todos os povos das nações. Então a gente não pode dizer que quando a gente vai esmiuçar mesmo a questão do inconsciente coletivo, a gente não pode diferenciar nenhum povo. Porque mesmo, vamos imaginar que o povo da Escandinávia, ele tenha hoje uma cultura e uma democracia mais evoluída, mas se você mexer no inconsciente coletivo deles, para eles chegarem onde eles chegaram, eles sofreram. Então dentro deles ainda tem, ou possa ter, as mazelas dos sofrimentos. Todos os povos do mundo sofreram muito. Essa é a história da humanidade. Não tenha dúvida nenhuma. Uns mais do que os outros, outros menos, mas sofreram. Tivemos Primeira Guerra Mundial, tivemos Segunda Guerra Mundial, tivemos Grécia Antiga, tivemos Egito Antigo, tivemos dominação romana com os judeus, tivemos Inglaterra, que também tinha as suas dominações, as suas colônias, tivemos as colônias, tivemos a escravidão, enfim, todos os povos, quando a gente reúne um determinado povo, por exemplo, povo espanhol, povo brasileiro, povo português, quando a gente reúne várias etnias e várias raças num determinado povo, nós estamos também falando de complexos e de recalques. Essa é uma mensagem muito importante que eu queria passar para todos vocês nesse momento do nosso programa Conexão Conhecimento, certo? Antes de responder a pergunta chegando aqui por e-mail, eu gostaria de passar o telefone para a agenda de vocês do nosso Centro Doutrinário de Consciência Cósmica. Nós temos um Centro Doutrinário de Consciência Cósmica e nós temos a Estação da Consciência. São duas clínicas sociais que atendem por convênio. Nós temos convênio com o Sindicato dos Aposentados, Pensionistas e Pré-Aposentados da UGT. Um convênio que nós temos com o sindicato. Parabéns aí ao senhor, a senhora aposentada, poderá nos ligar. O telefone 719-9103-0089. 719-9103-0089. Ligue e participe
venha fazer a sua constelação familiar, sua terapia de constelação familiar, venha fazer a sua psicanálise, venha fazer sua grupoterapia e, no mais, o grupo de acolhimento. Nós temos sindicatos técnicos de enfermagem, também ligado ao GT, União Geral dos Trabalhadores. Conto com vocês aqui, no sentido de que possam vir até aqui o nosso Centro Doutrinário de Consciência Cósmica e a Estação da Consciência. 719-9103-0089. 719-9103-0089. É Zap. Pode ligar para o Zap, fica mais fácil. Não precisa você ligar pelo telefone. Adicione no Zap que a gente vai responder a vocês todas as suas questões importantes, no sentido de que vocês possam compreender e entender o que é e o que vem a ser essa questão da terapia de constelação familiar e da psicanálise. Então, convênio com o técnico de enfermagem, que é uma profissão também da área de saúde, que vem sofrendo com a questão da saúde mental, porque você sofre bastante com a saúde mental. Plantões, toda hora você vendo paciente com problema de saúde, vendo mortes, que é uma coisa que também os policiais sofrem com isso, vendo mortes, vendo crimes, vendo situações horrorizantes. Isso vai se acumulando aonde, gente, que nós estamos estudando? No nosso inconsciente. E depois vem à tona isso tudo. Pode vir uma forma de recalque, pode vir recalque para a psicanálise, pode vir pela psicanálise junguiana também como uma espécie de complexo. Isso é preciso trabalhar, porque isso fere o quê? A saúde mental do trabalhador. O trabalhador perde a sua saúde mental por meio desse estresse laboral, desse estresse de trabalho. Então, convênio com o Sindicato dos Aposentados, Pensionistas e Pré-Aposentados da UGT, União Geral dos Trabalhadores. Senhor aposentado, pensionista, pré-aposentado a partir de 45 anos, seus familiares podem firmar o convênio, podem vir participar conosco. Sindicato dos técnicos de enfermagem podem vir participar conosco, policiais militares e outros convênios que nós estamos firmando aqui. Todos os sindicatos da UGT, informação muito importante aqui agora, todos os sindicatos da UGT, União Geral dos Trabalhadores, podem firmar convênios conosco. Nós estamos aqui abertos. Então é só o senhor e a senhora ligar para 719-9103-0089. 719-9103-0089. Venha participar desse projeto de saúde mental através de uma clínica social. É um grupo de acolhimento. 719-9103-0089. Nós queremos saber o seu problema e queremos lhes ajudar. Temos nas clínicas uma equipe extremamente capacitada para atendê-los. Muito obrigado pela sua audiência e vamos aqui responder a primeira pergunta que vem aqui de uma ouvinte. Muito obrigada a nossa telespectadora que está nos ouvindo, que vai nos falar aqui agora. A pergunta é a seguinte, vamos lá? Coscoba, ela é perguntando aqui, vamos lá. Vamos ver se Coscoba responde. Coscoba tem que responder, não é, Coscoba? Vamos lá, a pergunta da ouvinte é a seguinte. O marido dela é uma pessoa maravilhosa, certinho? Aquele homem maravilhoso. Mas certos dias e outros, quando ele bebe, ele se transforma num monstro da lagoa. Como é que este fenômeno ocorre? Vamos lá. Na realidade, o que ocorre? O homem, em tese, ele, com a mulher hoje em dia, também participa da vida laborativa, da vida de trabalho, sai para trabalhar e encontra as vicissitudes, as dificuldades, as angústias do trabalho. Isso vai se avolumando no seu inconsciente, certo? Se ele não tem uma válvula de escape, que seria uma catarse, ele vai se avolumando. Determinado momento em que a esposa pode tocar em algum ponto, por associação de ideias, olha novamente a associação de ideias funcionando, e que toque num conjunto de atos, sensações, sentimentos, né? Em PNL, programação neurolinguística, programação neurolinguística, chamamos de VAC, estímulos visual, VAC auditivo, né? E sinestésico. Visual da visão, auditivo da audição e sinestésico a sensopercepção, como a gente percebe as coisas. Então, um conjunto de coisas negativas marcaram ele por uma associação de ideias lá qualquer, certo? Por algum problema que ele já teve no passado.
Então, bastou tocar nessa palavra, ele assume, a personalidade dele é assumida pelo complexo. O complexo assume, mesmo que temporariamente, mesmo que provisoriamente, o complexo assume a personalidade da pessoa. E ao assumir a personalidade da pessoa, ao vivenciar esta personalidade, ao sentir essa personalidade, ao estar dentro dessa personalidade, ele age com todo o seu recalque, com todo o seu complexo, com toda a sua luta contrária ao que você era, ou quando passasse essa associação de ideias, você voltaria ao normal. Isso psicanaliticamente se chama, pela psicanálise de Jung, de complexo. Certinho? Então, o que nós podemos fazer numa terapia? Detectar e descobrir qual era esse complexo que está sendo, está surgindo nesse momento. E aí fazer, não existe em psicanálise, em terapia, não existe, em psicanálise, em terapia, não existe, inexiste qualquer possibilidade terapêutica se a pessoa não tiver consciência do que ela está passando, não tiver consciência do que ela está sentindo. É levar o paciente ou o cliente a uma situação de encontro terapêutico, em que ele possa, ou em grupoterapia, ou de forma individualizada, se conscientizar dos seus problemas, se conscientizar deste complexo, e quando mesmo surgir ele tiver consciência, ele não será dominado pelo inconsciente. A consciência tende a dominar o inconsciente. A consciência domina o inconsciente. Basta que ele esteja consciente. Então, esse trabalho terapêutico pode ser feito em casal, o senhor e a senhora, os dois podem fazer junto com ele o trabalho terapêutico, e com certeza, se ele tomar consciência, ele será gradativamente, que nada ocorre de uma mudança rápida, não acredito em mudanças rápidas em comportamento e mente humana, mas com certeza ele será uma pessoa melhor. Eu não tenho dúvida nenhuma. Procure-nos, nós estamos às ordens, às sextas-feiras à tarde. Veja, pode colocar no Zap, no Centro Doutrinário de Consciência Cósmica e na Estação da Consciência. 71991030089. 71991030089. Ligue e participe desta grupoterapia que se realiza nas sextas-feiras à tarde. Continuamos aqui, de forma simplificada. Podemos dizer, voltando aqui a Jung e ao complexo, que encontramos com o teste de conjunto de ideias que se conservam unidas por uma carga emocional. Olha só, conjunto de ideias que se conservam unidas por uma carga emocional, que é comum a todas e que tem como característica um assunto pessoal. Isso é o complexo, definido por Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung, psicanalista da corrente psicanálise junguiana, definiu essa questão. Nesse sentido, podemos afirmar que o complexo é apenas um conjunto de ideias e que esse conjunto não apresenta uma realidade má ou ruim. Ele é apenas um conjunto de conteúdos. Muito importante. Todavia, em seus estudos, Carl Gustav Jung atribuiu ao complexo a potencialidade de gerar um transtorno mental. Então, Carl Gustav Jung, psicanalista, e a linha, nós psicanalistas que gostamos de Jung, tendemos a acompanhá-lo, segui-lo, nesta linha de que é possível sim, que um complexo possa gerar um transtorno mental. Se ele ficar enraizado na sua mente e se ele se tornar, a partir do momento em que ele vai se tornando comportamento, ele vai tomando parte de uma personalidade sua, diferente da normal do seu dia a dia, e ele pode tomar conta. E a partir do momento que ele toma conta, nós estamos falando de um transtorno mental. Poderíamos estar falando de transtorno mental. Se o complexo pode perturbar as ações normais da consciência, não é de duvidar que essa perturbação forneça elementos
para o desenvolvimento de uma psicopatologia. É importante que a gente possa estudar. É preciso admitir que o complexo é um material, importante aqui, é um material de ideias que está sob condições psicológicas especiais, pois é capaz de atuar de forma patogênica, ou seja, de forma psicopatológica. No experimento de associações, observamos primeiro se a intenção da pessoa experimental é reagir com rapidez e corretamente. Essa intenção é perturbada, há uma perturbação, pela intervenção do complexo, de modo que a associação, contrariamente à expectativa, é em parte desviada do segundo complexo ou substituída por alusões fragmentárias, ou ainda é tão perturbadora a ponto de tornar a pessoa experimental incapaz de produzir qualquer reação. A demora na resposta, se lembram que nós estávamos trabalhando? A pessoa coloca a palavra casa e eu demoro de responder, é que o afloramento do complexo, que é o conjunto de emoções e energias extremamente negativas, é tão forte e a ação é tão perturbadora que simplesmente a pessoa não vai reagir. Ela vai paralisar. Essa paralisação nas 3 linhas que a gente estudou de PNL, Programação Neurolinguísticas, três filtros que nós estudamos 3 filtros. Quais foram os filtros? Generalização, distorção e omissão. Essa terceira, que é uma paralisação, a pessoa fica paralisada. Essa terceira forma se chama omissão. Então a pessoa está omitindo, ela está sem querer tocar nessa realidade. Melhor, sem querer tocar nesta ferida. Porque trauma é uma ferida mental, ferida psíquica, que a pessoa tem e que não consegue trabalhar para melhorar, para curar aquela ferida. Então é importante que vocês entendam que o complexo, ele vai simplesmente, ou vai fazer, na primeira resposta, alusões fragmentárias, e aí, se a gente analisar bem, alusões fragmentárias, e se a gente falar bem em não resposta, nós estamos falando, na segunda hipótese, não resposta, de omissão. E alusões fragmentárias, nós podíamos estar fazendo uma divisão entre omissão e entre distorção. Há uma distorção daquela realidade. Aquela realidade, ela não pode ser suportada pela pessoa. Então, eu tenho que ter um mecanismo, e aí nós vamos fazer uma abordagem multidimensional. Nós podemos chamar isso, fazendo para uma associação com a psicanálise de Freud, nós podemos fazer isso, chamar isso de um mecanismo de defesa. Você se defende contra algo que é desprazeroso, contra algo que é punitivo, contra algo que vai te trazer desprazer, desconforto. Você se protege. Então é muito importante que a gente estude esse comportamento humano, essa saúde humana, ela é muito importante. Vamos trabalhar muito nesse programa Conexão Conhecimento, com todos os conhecimentos que o senhor e a senhora queiram debater, etc, etc, nós vamos trabalhar. Mas vamos também trabalhar com a saúde mental do ser humano. Porque o que nós estamos precisando na humanidade atual é essa saúde mental. E aí, voltando à situação que a gente estava trabalhando aqui anteriormente, a questão do inconsciente coletivo. E no inconsciente coletivo, nós temos também os nossos recalques e, quem sabe, os nossos complexos. Porque nós somos papai e mamãe, constelação familiar, café com leite, leite e café, papai e mamãe, não tem como mudar. Eu sou papai e mamãe. A partir do momento em que eu também sou papai e mamãe, eu posso ser a minha geração de antepassados. E essa geração de antepassados tem no inconsciente coletivo uma questão do povo. Então, recalques podem existir em quaisquer povos. O brasileiro tem recalque, o espanhol tem recalque, o português tem recalque, os povos da Escandinávia têm recalque.
não é porque eles hoje estejam numa situação que não tenham. Porque isso beira até uma ignorância nossa falar essas coisas. Porque nós temos que entender que eles têm inconsciente, que não é só consciência. Então é preciso muita cultura para que a gente possa entender que mesmo tais pessoas podem ter os recalques. E não apenas outros povos. Todos os povos têm. Porque, novamente dizendo para vocês, a história da humanidade é uma história que, infelizmente, levou os povos de todas as nações ao sofrimento. E o sofrimento dos povos ele vem se repetindo. Não há como sair. Aqui nós estamos, já para a semana, com uma associação de policiais militares, e quero aqui mandar um abraço a todos os policiais militares do estado da Bahia, do estado de Sergipe, e dizer que nós estaremos atendendo vocês, policiais militares, através da terapia de constelação familiar nas clínicas Centro Doutrinário de Consciência Cósmica e Estação da Consciência. Então essas duas clínicas são clínicas sociais que vão atender em grupoterapias, já estamos atendendo a diversos policiais. Já estamos atendendo ao sindicato dos aposentados, pensionistas e pré-aposentados. Já estamos atendendo aos sindicatos dos técnicos de enfermagem. Já estamos, então, em pleno atendimento para todos esses profissionais. E estamos com convênios com sindicatos da UGT, União Geral dos Trabalhadores, e outros sindicatos que queiram também. Então, como nós já atendemos os policiais, já fazemos as grupoterapias, estamos ampliando através de uma associação de policiais militares para que o policial possa se sentir melhor, sentir em paz, possa realmente ser o chefe de família que nós queremos, que nós desejamos, e possa voltar para a sociedade para cumprir as suas funções constitucionais de dar segurança à população, de fazer um trabalho belíssimo que a população, com certeza, confia e quer cada vez mais confiar, quer um policial melhor. Esse policial, ele é, com certeza absoluta, sem a polícia não há a segurança pública. E sem a segurança pública, a sociedade vira um caos. Então nós precisamos da polícia militar. Então, mais uma vez, parabenizo aqui aos policiais militares. E com certeza a questão da saúde mental é uma questão de vigilância 24 horas para os policiais militares. Nós temos o grupo de acolhimento que o policial militar pode nos ligar a qualquer hora, a qualquer momento, e pode participar da nossa grupoterapia todas as sextas-feiras à tarde. Nós estamos com um problema de lotação. Nós temos uma capacidade, várias salas, mas capacidade limitada para as próximas sextas-feiras. Mas pode agendar, pode marcar que nós vamos fazer todo o sacrifício, todo o esforço no sentido de atendê-lo. E teremos o maior prazer em fazê-lo, com profissionais qualificados, extremamente qualificados e extremamente competentes. Então é só marcar pelo zap 719-9103-0089. 719-9103-0089. 719-9103-0089. Meu e-mail pessoal, se vocês quiserem mandar e-mail, porque e-mail está ficando vovô, né, Coscoba? Já está acabando o e-mail, mas ainda funciona. Professor, tudo por extenso, minúsculo, professor, doutor, tudo por extenso, minúsculo, Martinez com EZ, @hotmail.com. Professor doutor Martinez, @hotmail.com. No próximo programa, nós fizemos um convite para a ouvidora do Estado, a senhora Celurdes, e confirmamos agora pela manhã que o nosso querido Antony Arroio está sentindo falta de você. Antony Arroio não pôde vir por causa da greve Coscoba. O Antony Arroio, nosso professor, e tem um curso de oratória de uma excelência maravilhosa. Antony Arroio, nosso querido amigo, irmão, e vamos contar com a ouvidora do Estado na semana que vem. Um dos assuntos que nós vamos também perguntar, Coscoba, é muito importante, são as 28 práticas integrativas que o SUS, o Ministério da Saúde, não é só falar mal do governo, tem um lado positivo. Esse Ministério da Saúde tem feito alguma coisa. 27 práticas do SUS, Sistema Único de Saúde. Você sabia que você pode fazer constelação familiar pelo SUS, Coscoba? Você sabia que você pode fazer hipnose pelo SUS, Coscoba? Está na lei. O SUS nosso funciona, que é o Sistema Único de Saúde. Então, essas 27 práticas integrativas nós apoiamos integralmente.
E aí manda um abraço também, que tem convênio conosco, que é o Sindicato Nacional dos Mediadores, Terapeutas e Psicanalistas, né? Apoiamos integralmente as práticas integrativas dentro do SUS, Sistema Único de Saúde. Práticas integrativas e complementares dentro do SUS, Sistema Único de Saúde. Então espero que a nossa convidada possamos já ter passado essa greve, para que ela não falte, a senhora Celurdes, e o nosso Antônio Arroio, na semana que vem, estará conosco aqui para falar dessas práticas integrativas. Nós estamos falando aqui de constelação familiar. Hoje, que no passado muita gente não acreditava na hipnose, na acupuntura, hoje já está se reconhecendo como uma prática integrativa e complementar em saúde mental. Prática integrativa e complementar em saúde mental. Estamos aqui já chegando ao final do nosso programa. Nós gostaríamos de falar algumas coisas importantes que o Bert Hellinger, que é o alemão que criou a constelação familiar, que hoje no mundo todo ela é estudada, debatida e muito bem aceita no mundo todo. Nós gostaríamos de falar que o Bert Hellinger aponta 3 campos de consciência. E aí a gente pode fazer essa dosagem com Jung. Olha lá, Carl Gustav Jung. A consciência pessoal, a consciência do grupo, que é o clã, ou seja, a família, amigos, etc., uma certa psicossocial mais restrita, e a consciência universal, certo? Nós podemos fazer uma comparação com Jung, que a consciência universal é a consciência coletiva. Nós podemos fazer que a nossa consciência pessoal, certo? É uma consciência nossa, e nós podemos fazer a consciência do grupo ou clã, aquilo que pertence à nossa família. Isso estamos falando de consciência, mas nós temos também a questão do inconsciente. O inconsciente coletivo, inconsciente pessoal, certo? Que é o que Carl Gustav Jung trabalhava, certo? Então não percam esta oportunidade de estar conosco nas grupoterapias. É muito importante. E aí agora com ampliação, mais ainda, já que era um desejo do policial militar, que as associações, e aí nós estamos também, não temos exclusividade, nós estamos aqui colocando que as demais associações de policiais militares que desejem firmar o convênio conosco, a nossa clínica é uma clínica multidisciplinar, com diversos profissionais. Nós estamos aqui às ordens de vocês, e é simplesmente ligar 719-9103-0089. É Zap, pode se adicionar no Zap, 719-9103-0089. Ligue e participe. O senhor e a senhora que quer participar, é policial, sua associação quer participar, nós firmamos o convênio com a associação e vamos atender também ao policial dentro da associação. Evidentemente que o atendimento nosso não se restringe a associações. Nós atendemos o policial como vimos atendendo até o momento, estamos atendendo até o momento, nós atendemos ao policial de forma individualizada, sem necessidade de estar na associação. Lógico que a partir do momento que a gente firma o convênio com a associação, como a gente firmou, outras associações também que a gente firma o convênio, é interessante porque fica alguma coisa no sentido mais coletivo da classe, certo? Nós estamos também atendendo aqui, um grande abraço, ao Sindicato Nacional dos Aposentados, Pré-Aposentados e Pensionistas da UGT, União Geral dos Trabalhadores. Estamos também com o convênio com os sindicatos dos técnicos em enfermagem da UGT, União Geral dos Trabalhadores, também atendendo aos técnicos de enfermagem. É só ligar, porque é Zap 719-9103-0089. Uma outra pergunta está chegando aqui, é como é que funciona o atendimento através do telefone. Simples. Nós temos um telefone, ligue para o Zap, que nós vamos passar um telefone, e esse telefone que nós temos, que nós vamos passar, o senhor e a senhora vai ligar e nós vamos atender. Podemos atender através do e-mail, podemos atender através do Zap, e temos também um telefone celular para atendimento via telefone, caso queira. A grupoterapia funciona com várias pessoas participando da grupoterapia, e a partir daí nós estaremos desenvolvendo esse trabalho. Eu quero mais uma vez aqui, nosso tempo foi embora, infelizmente, maravilhoso estar com o senhor e a senhora, desejar-lhes um excelente feriado amanhã, no dia 31, e dizer que voltaremos então na próxima quarta-feira, programa Conexão Conhecimento. Nós estamos firmes e fortes e juntos estaremos para fecharmos mais uma vez
esse encontro com cada um de vocês. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e uma ótima semana. Coscova, um grande abraço. Rádio Joia, um grande abraço. UGT, União Geral dos Trabalhadores, um grande abraço. Até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado, amigos. Um abraço. Você acabou de ouvir Conexão Conhecimento com o professor Martinez. 11h15.